boa noite. Saída para o feriado. Mais de 80 mil pessoas devem passar na rodoviária de Belo Horizonte. Rodovias movimentadas. Polícia Rodoviária já começou a fiscalização para garantir segurança de quem vai viajar. Dia Mundial do Doador de Sangue. Data homenageia doadores, mas estoque é baixo na capital. Sem salário. Senador afastado Aécio Neves perde remuneração e nome sai do painel eletrônico. Esporte, hoje começa a sexta rodada do Brasileirão. Os dois times mineiros entram em campo. Esses são alguns destaques do Jornal Band Minas, que começa agora. Hoje, 14 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue, uma homenagem para quem faz um gesto tão bonito e que salva vidas. Mas os estoques baixos do Hemominas indicam que não há muito a comemorar. O volume está baixo mesmo, principalmente no sangue do tipo negativo. Quem chegava ao Hemocentro era recebido com música. A comemoração faz parte do Dia Mundial do Doador de Sangue. Não era do céu, nem era do mar. A doação de sangue é muito importante, uma vez que nós atendemos muitos hospitais de urgência e emergência e o paciente que ele precisa da transfusão de sangue, ele não há outro meio para ele se recuperar e sair do hospital a não ser com a transfusão de sangue. Por isso a gente faz o apelo para as pessoas realizarem a doação de sangue. Acho muito importante, porque a gente está ajudando outras pessoas, né? É uma coisa que você está contribuindo para o próximo, né? Então é muito gratificante. Atualmente, o banco de sangue aqui do Hemocentro, que abastece dois principais hospitais da capital, enfrenta uma queda de 20% em todos os tipos sanguíneos e 30% só no fator negativo. O O negativo, principalmente, ele é o único que pode doar para todo mundo. Então, toda pessoa que é O negativo, ela doa para todo mundo, mas ela recebe só dela mesma. Então, uma parcela muito pequena da população tem o O negativo. Então, a gente pede para que essas pessoas que saibam que é O negativo, que venham e realizem a doação de sangue. Além de atender aos hospitais de urgência, o Hemocentro presta atendimento a pacientes portadores de doenças no sangue, como a anemia falciforme. Doença que Carla descobriu quando ainda era criança. Depois que eu sofri AVC, eu tenho que fazer transfusões de 15 dias. Como o estoque fica baixo essa época do ano, Diego e alguns colegas de faculdade criaram em 2015 a campanha Junho Vermelho. Nós decidimos criar uma campanha para doação de sangue para ajudar na coleta de sangue por Hemominas, que nos meses de junho e julho é mês frio, então tem baixo estoque de doação. E o sucesso da campanha é tão grande que eles foram parabenizados pelo Ministério da Saúde. É muito gratificante. A gente ajuda vidas que a gente nem conhece, só pelo simples fato de estar em casa, mexendo no nosso computador, ajudando a compartilhar e ajudando várias vidas. Independente da data, quem precisa das doações agradece. Eu tenho para dizer para eles muito obrigado. Se eu parar com essa transfusão, vou ter outra AVC e vou ficar, impossibilitada, né? Se você pode doar, faça isso. E para muita gente, hoje é o último dia de trabalho na semana, já que amanhã é feriado de Corpus Christi. E claro que com essa folga prolongada batendo a porta, muita gente pega a estrada. Na rodoviária da capital, a movimentação foi intensa nesta tarde. Véspera de feriado é assim, corre pra lá, corre pra cá, não dá nem pra parar pra falar com o repórter. Você tá atrasado? Vai pegar o ônibus que horas? O ônibus dá às 6 horas. Não, mas ainda tá cedo. Pois, E tá indo pra onde? 11 Claros. E lá é família, amigos? Minha família é de lá. Boa viagem. Obrigado. Empurra a mala, carrega nas costas e se o feriado é prolongado, melhor ainda, bora aproveitar. Estou aproveitando o feriado para viajar. E lá é o quê? Família, amigos? Família. Congresso. Aproveitando o feriado prolongado também para passear? Também. Eu tô indo pra minha cidade, né, que é Pará de Minas. Aproveitar o feriado prolongado. Aproveitar o feriado com a família, né? Tem gente já avisando que está a caminho. Para onde você está indo, Gabriel? Para Caldas Novas. É um destino que por poucos dias você aproveita muito bem. Ao longo desse feriado prolongado, 80 mil pessoas devem deixar Belo Horizonte aqui pela rodoviária. Só hoje, véspera da quinta-feira, feriado de Corpus Christi, estão previstos 22 mil embarques. A previsão para o movimento do feriado é de queda no número de embarques em relação ao mesmo período do ano passado, quando saíram do terminal 3 mil passageiros a mais. Os destinos mais procurados são as capitais Rio de
Janeiro e São Paulo, litorais Fluminense e Capixaba, além de cidades históricas de Minas Gerais. Dona Fátima antecipou o feriado, conheceu Tiradentes e com certeza vai voltar. Pessoal mineiro, simpático mesmo, viu? Ainda mais quando sabia que estava sozinha, né? Todo mundo ali me ajudando, me apoiando. Nas rodovias, a movimentação também é intensa. Mais de 700 mil veículos devem sair de BH. É isso aí, mineira, gente boa, é ou não é? E para garantir a segurança de quem vai pegar a estrada, a Polícia Rodoviária Federal reforçou a fiscalização. A repórter Wanda Sampaio traz os detalhes. Excesso de passageiros, crianças sem cinto de segurança, motoristas sem documento do carro e sem habilitação. A Blitz acabou com a viagem. O cinto tá lá, né? Porque igual o trânsito é devagarzinho, né? Então a gente acha assim, não precisa, porque fica amarrado, né? Esta motorista estava com o farol desligado e foi autuada. A multa pela infração é de R$ 130. A fiscalização nas estradas está reforçada com mais de 3 mil viaturas e motocicletas pelas rodovias federais do país. Para fazer o teste do bafômetro, fila. E vai soprar firme e constante, como se estivesse soprando um balão. É necessário esse trabalho de prevenção justamente para poder evitar de acidentes. No ano passado, houve redução dos acidentes, mas o número de mortes aumentou 8%. Foram 118 no total. A ultrapassagem proibida e o excesso de velocidade também estão na mira da polícia. Os motoristas muitas vezes preferem acreditar que não vão ser flagrados cometendo esses erros e pagam para ver. E as multas são altas. Qualquer autuação que você levar vai representar um prejuízo financeiro. Esse carro de luxo foi parado durante a fiscalização. Os 3 homens que estavam lá dentro ficaram muito nervosos. Um cheiro forte chamou a atenção. Os policiais revistaram todo o veículo e encontraram 4 tipos de drogas escondidas no painel. Haxixe, êxtase, LSD e maconha estavam em sacos plásticos embalados a vácuo. O trio que saiu de São Paulo seguia para uma festa rave no interior de Minas, onde a droga seria vendida. Com eles, a polícia encontrou quase R$ 7 mil em dinheiro. Prisão em flagrante. O crime aí é tráfico de drogas. E no sul de Minas, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar as fiscalizações nas rodovias. E quem for viajar para essa região tem que tomar cuidado com um perigo extra, a chuva. Com o feriado, o movimento nas estradas que cortam o sul de Minas deve aumentar cerca de 40%. A PRF vai intensificar a fiscalização de veículos. Um dos principais pontos são os radares para inibir os motoristas apressados. Outro ponto importante são os testes para coibir o uso da bebida alcoólica. E nós da Polícia Rodoviária Federal estamos empenhados, engendrados para poder tentar minimizar ao máximo o índice de acidentes. E com isso disponibilizamos de alguns equipamentos, como os radares, intensificação da fiscalização em pontos de ultrapassagem. As rodovias da região sul do estado têm muitos trechos de serra, que aumentam o risco de acidente. E outro fator agravante é que neste final de semana há previsão de chuva. Fiscalização do cinto de segurança, que é um fator primordial na segurança. Então, a Polícia Rodoviária Federal tem intensificado essas fiscalizações em pontos estratégicos, como pontos de serra. Quem pega a estrada aprova o aumento da fiscalização. Ajuda até diminuir o número de acidentes nas rodovias devido à imprudência dos motoristas, né? Segundo a PRF, a segurança deve ser redobrada nesse período. A velocidade com o período de chuva aumenta o risco do acidente. Ainda mais se for conjugado com pneus em más condições. 36 motos foram encontradas em um galpão no bairro São Francisco, aqui em Belo Horizonte. A polícia agora investiga a origem dos veículos. Nós falamos agora ao vivo com o repórter Marcelo Silveira, que tem mais detalhes. Marcelo, como que a polícia chegou a esse galpão? Boa noite. Pois é, Inácia, ação rápida da PM, né? Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Os militares contaram que chegaram até esse galpão depois que eles monitoravam uma moto que tinha um rastreador por satélite. Os bandidos, então, levaram esse veículo para o galpão e lá a polícia acabou descobrindo um verdadeiro desmanche, porque lá também tinha peças de motos roubadas. Os policiais já identificaram 4 motocicletas, elas constam na PM como roubadas, já as outras 32 estão tendo a origem
serem investigadas. Agora, um fato que chamou bastante a atenção, Inácia, é que os militares também descobriram no local um aparelho que bloqueia rastreadores por satélite. Mas olha que fato curioso, o aparelho estava desligado, por isso que a polícia conseguiu chegar com tanta precisão a esse galpão, Inácia. Que bom, os bandidos dormiram no ponto, facilitou para a polícia. Obrigada, viu, Marcelo? E agora a gente vai conferir a previsão do tempo. Já esfriou um pouco aqui em Belo Horizonte, o feriadão deve ser um pouco gelado também. Vamos conferir as temperaturas. A mínima desta quinta-feira é de 13 e a máxima de 27 graus. Na sexta-feira, as temperaturas variam entre 14 e 27 graus. Já no sábado, antecipando para você, a mínima é de 14 e a máxima de 28 graus. No próximo bloco, você vai ver os riscos de se autoconsultar pela internet. Muita gente chega aos consultórios com o diagnóstico pronto. Várias entidades empresariais se reuniram hoje na capital com representantes do governo argentino para aumentar as vendas dentro do Mercosul. A gente te conta depois do intervalo. Minas quer aumentar os negócios com um dos principais parceiros comerciais do país, criando a Câmara de Comércio e Indústria Argentina Minas Gerais. Várias entidades empresariais se reuniram hoje na capital com representantes do governo argentino para avançar com as negociações. Empresários de vários segmentos de mercado participaram do almoço realizado pelo Sistema Fecomércio, que é formado pelo SESC e SENAC. O presidente da entidade, Lázaro Luiz Gonzaga, explicou a importância da assinatura do protocolo de intenções para a criação da Câmara Argentina Minas Gerais. O encontro contou com a presença do embaixador da Argentina no Brasil, Carlos Alfredo Magarinhos, e do cônsul-geral da Argentina em Belo Horizonte, José Cafieiro. Os produtos manufaturados pelas indústrias brasileiras já têm como principal destino os Estados Unidos e a Argentina. Minas está seguindo uma orientação nacional, já que em fevereiro deste ano entrou em vigor um acordo de facilitação do comércio criado pela OMC, a Organização Mundial do Comércio. O principal objetivo foi diminuir a burocracia no comércio exterior. A maior parte das regras já foram implementadas pelo Brasil. Buscar na internet informações sobre as causas de alguma doença ou mal-estar está cada dia mais comum. Aí, quando o paciente chega no consultório, ele já tem o diagnóstico. Nossa repórter Kiwane Rodrigues e o cinegrafista Adilson Alves foram apurar essa história. Grávida de 8 meses, Mariana costuma buscar na internet sobre sintomas, sobre o bebê e até o que cada ultrassom vai dizer. Eu pesquiso para saber o que o ultrassom vai me falar. Tudo referente ao crescimento do bebê, eu sempre estou olhando para ver como é que está. E já levou até uma bronca da médica. Minha médica, às vezes, ela me puxa a orelha, porque algumas vezes eu chego lá neurada, questionando muita coisa, ela não, fica tranquila, não precisa disso e tal. Antigamente, por falta de conhecimento, as pessoas confiavam mais em suas receitas de cura caseiras que foram passando de geração para geração. Hoje, o excesso de informação atrapalha e gera ainda mais dúvidas nos pacientes. Muita gente sente uma dor no corpo e corre para a internet. Já chega aqui no consultório com um autodiagnóstico e, às vezes, medicada. As pessoas lançam mão de automedicação, na maioria das vezes nesses casos, o que é extremamente condenável e perigoso. As pessoas podem tomar um remédio errado para um diagnóstico errado e tomar um remédio errado para ela própria, com efeitos colaterais e consequências, às vezes, danosas à saúde. Que a web modificou todo o sistema de comunicação do mundo, todos sabem, mas é preciso atenção ao buscar informações, principalmente médicas na internet. O Dr. Google pode ajudar, mas também atrapalhar muito. As informações sobre as doenças, as pessoas podem buscar, até não é que devem buscar, mas podem buscar, mas tem que saber aonde vão buscar, em quais sites de confiança, sites que têm ligação com hospitais importantes, com profissionais sérios e reconhecidos. Isso é uma coisa que é importante, mas a pessoa tem que saber também que ela adquire a informação e não adquire o conhecimento. Para se fazer uma consulta e chegar num diagnóstico, o médico estuda no mínimo 6 anos. A Mariana diz que sabe lidar com aquilo que
lê na internet e está sempre em contato com a médica dela. Cada organismo é um organismo, então pode ser que eu veja experiências na internet que não vão ser compatíveis com a minha. Eu preciso estar com um acompanhamento com o médico para ver o que realmente acontece com o meu organismo. A internet também mudou a forma como o consumidor lida com outros profissionais, como o professor, o jornalista, o designer. Não adianta o médico reclamar do paciente que já chega achando que tem o diagnóstico, ou do professor que não gosta do aluno antecipar dúvidas da aula seguinte, ou do designer que já recebe uma foto de como o cliente quer a sala que ele ainda vai projetar. Temos que ser mais receptivos, porque esse é um movimento que ninguém, mas ninguém vai parar. E é hora do comentário do jornalista Paulo Navarro. Como sempre, irreverente, ele parte da análise do índice de desemprego para falar das condições inadequadas que nosso país oferece às crianças, jovens e idosos. Olá, os mais frágeis dos fracos têm aquela clássica frase: o navio afundando e o capitão grita: mulheres e crianças primeiro. Isso quando o comandante não é um canalha, o primeiro a abandonar o barco. Mulheres e crianças primeiro, como os idosos, porque são mais fracos, frágeis, vulneráveis. Precisam de mais atenção, carinho e proteção, sempre. Por isso, dói ler uma reportagem sobre o tema. Os mais vulneráveis. Nessa crise maldita, crianças ficam mais pobres e desemprego entre os jovens ultrapassa os 30%. Justamente quem precisa estudar, aprender e crescer. Justamente o futuro do país. Em 2015, 29% das crianças e adolescentes estavam na pobreza. Que futuro, que vida podem esperar? 1.200.000 adolescentes procuram trabalho, 10% do total de desempregados. E nessa matemática cruel, quem procura não acha. Para piorar, os jovens pobres lideram também as taxas de homicídios. No Brasil, quem grita mulheres e crianças primeiro são os tubarões. E você pode contribuir com o nosso jornal. Se flagrar alguma situação de interesse público, faça um vídeo, inclusive nessa posição, ou mande fotos para o BandZap. Anote aí, 99-772-7663. Aproveite e já salve o número no seu celular. Assim, na hora da emergência, fica fácil de achar. Se preferir, envie sua sugestão ou comentário para o nosso e-mail, redaçãomg@band.com.br. E ainda hoje vamos falar de futebol. Hoje tem a 6ª rodada do Brasileirão e o sorteio das 8avas de final da Taça Libertadores. E você vai ver também que o Marco Zero de Belo Horizonte pode mudar. A gente te conta tudo nessa mudança depois do intervalo. O nome do senador afastado Aécio Neves não consta mais no painel eletrônico de votações do Senado. Além dessa medida tomada hoje pelo presidente da Casa, Eunício de Oliveira, Aécio Neves teve a remuneração mensal suspensa e não receberá mais o salário de R$ 33.700. Desde o dia 18 de maio, quando Aécio Neves foi afastado das funções, que ele não pode mais usar o carro oficial, nem tem direito à verba indenizatória. O ofício com essas medidas foi encaminhado nesta quarta-feira ao presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. E agora nós temos mais informações sobre o processo de investigação contra o senador afastado Aécio Neves na Lava Jato, e quem traz os detalhes é a nossa repórter Luciana Viana. Luciana, boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Um dos 5 inquéritos respondidos pelo senador afastado Aécio Neves do PSDB, a partir das delações de executivos da Odebrecht, a partir de hoje está sob relatoria do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Nesse inquérito, Aécio é suspeito de ter recebido dinheiro de Caixa 2 para ser usado na campanha à presidência da República de 2014. Agora, essa determinação da transferência foi da ministra presidente do STF, a mineira Carmen Lúcia, a pedido da Procuradoria-Geral da República e com autorização de Edson Fachin, o ministro responsável e relator, relator da Lava Jato. Para Edson Fachin, um inquérito, uma investigação não tem a ver com a outra, que apura fraudes relacionadas aí no âmbito da Petrobras. Por isso, o desmembramento, e a gente aguarda, então, os próximos passos, viu, Inácia? Isso aí. Obrigada, Luciana, que acabou me corrigindo, né? A presidente do STF é a ministra Carmen Lúcia. E mudando de assunto, você sabia que o Marco Zero de Belo Horizonte é a Praça da Estação hoje? Segundo historiadores, foi lá que a cidade começou e no entorno BH foi sendo construída. Mas outros estudos estão apontando que o Marco Zero da capital é a Igreja da Boa Viagem.
a catedral pode vir a ser considerada um bem imaterial do Estado. Inaugurada em 1923, a Catedral da Boa Viagem abriga um conjunto arquitetônico em estilo neogótico e é considerada o coração da cidade. Hoje são os bens mais antigos ligados à história de Belo Horizonte que sobrevivem em nosso território. Daí esse referencial todo que liga a Boa Viagem à própria história do Curral del Rei de Belo Horizonte de Minas Gerais. A catedral abriga hoje duas das mais antigas obras existentes na cidade. Uma delas, a pia batismal, que fica ao lado do altar. O chafariz é também uma das peças mais antigas da cidade. Feito em pedra-sabão, acredita-se que ele exista bem antes da construção da capital. Não há como negar que a igreja representa um resgate à história da capital. Por isso, autoridades estiveram reunidas para discutir a proposta de reconhecer a catedral como marco zero da cidade. Nesses 120 anos de Belo Horizonte, se faz necessário que a gente reconheça os pontos importantes da nossa história, valorizemos a nossa cultura, a nossa arquitetura, enfim, é uma oportunidade de cada um de nós belo-horizontinos, que aqui vivemos e que aqui transitamos, podemos nos apropriar melhor do que é a nossa cidade. Às vésperas das celebrações de Corpus Christi, foram entregues documentos para que a adoração perpétua, que acontece há 80 anos na igreja, seja reconhecida como bem imaterial do Estado. Reconhecer como patrimônio imaterial é uma forma de também contarmos com o poder público para promover esta discussão e esta manutenção, né, do seu funcionamento, para que se cumpra o que deve ser a obra da adoração perpétua, uma casa de oração. A adoração só acontece em 3 cidades no Brasil. O Santíssimo Sacramento permanece exposto 24 horas por dia na igreja e os fiéis se dedicam pelo menos 1 hora por dia para rezar diante da Sagrada Eucaristia. O grupo de adoradores se reveza dia e noite para nunca deixar o Santíssimo sozinho. Manter uma obra religiosa que funciona 24 horas na contemporaneidade é um desafio do ponto de vista da segurança, da mobilidade, da organização, da logística e até mesmo dos ritos religiosos, né? Mas nós enfrentamos isso como um desafio saudável, né? Desafios existem para serem superados. Hoje é quarta-feira, dia de futebol, e nosso repórter André Salles já está aqui. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. E, André, hoje começa a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético e Cruzeiro entram em campo, o Atlético primeiro. E a minha primeira pergunta é, o Atlético não vai pegar um desafio mais difícil do que o Cruzeiro, que tem uma pedreira contra o Corinthians, né? É verdade. Se a gente for analisar pela tabela mesmo, o Atlético tem um adversário bem mais tranquilo que o do Cruzeiro. O motivo é simples. O Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro e o Atlético Paranaense está na parte de baixo. Mesmo assim, acho que da parte de baixo, o time mais complicado que o Galo poderia enfrentar é justamente o Furacão. E aí acabou de sair a escalação do Atlético, né? Na verdade, saiu há alguns minutos já. O Atlético daqui a pouco entra em campo. Muitas mudanças, Inácia. E aí, só para eu passar aí nas principais, dá para dizer, volta do capitão Léo Silva, jogador muito importante. O meio-campo tá bem diferente se a gente for analisar o histórico, né? Mas é um meio com 2 armadores, aí tá jogando o Marlone ao lado do Valdívia. O Otero voltou da seleção, mas fica no banco. E aí a grande surpresa, pelo menos para mim, estava sendo falado nos últimos dias, mas não ver o Fred nem no banco, realmente chega a ser surpreendente. Vai ser o Rafael Moura, que é um xodó da torcida, né? Ele que vai comandar o ataque. E o Atlético já jogou com essa formação de hoje? No jogo contra o Vitória era uma formação parecida, com 2 volantes, 2 meias, acabou sendo também o Marlone, então não deixa de ser parecido. O resultado lá não foi bom, tem que ver se agora o Atlético, que precisa da vitória, a gente já falou disso, vamos ver se o desempenho da equipe é melhor, né? Nossa produção preparou, inclusive, uma arte para a gente entender um pouquinho mais esses desafios de hoje. Então, daqui a pouquinho é contra o Atlético Paranaense, exatamente, no Independência. E nós temos o Cruzeiro logo mais, que já é a próxima arte, aí, contra o grande Corinthians, exatamente, que está lá em primeiro lugar. E, na verdade, está até invertido, né? O mando de campo é do Corinthians, jogo no Itaquerão, um jogo duríssimo para o Cruzeiro. O Corinthians não perde há muito tempo, Inácia. É o líder do campeonato, acho
acho que só isso já dá uma noção do tamanho desse desafio. A gente tem até a tabela, né, com a classificação. Aí, olha só, o Corinthians está em primeiro realmente. O Cruzeiro faz uma boa campanha, está na 6ª posição, a gente está chamando de G6, que são as equipes que vão chegar aí à Libertadores do ano que vem. Então o Cruzeiro tenta desafiar esse retrospecto. Se a gente virar a página, a gente vai ter uma noção aí. Olha só, o Atlético em 16º e o Atlético Paranaense nesse momento é o lanterna do campeonato. Ou seja, é um jogo muito importante para as duas equipes. E aí... o atleticano é bom até explicar isso, vai torcer 2 vezes hoje, né? Primeiro nesse jogo importantíssimo pela vitória e também mais tarde um pouco sorteio da Copa Libertadores. O Atlético vai saber o rival aí das oitavas de final da competição. Falando um pouquinho então do Cruzeiro hoje, qual é a formação do Cruzeiro que vai encarar o Corinthians? Tem alguma diferença? Pois é, a grande novidade do Cruzeiro, na verdade, vai ficar no banco de reservas, que é o Rafael Sobis, jogador que está recuperado, mas não acredito que comece. E aí o Cruzeiro teve uma baixa de última hora, que foi o Robinho. Mas mesmo assim, acho que o Cruzeiro vai com o time para tentar buscar um bom resultado lá. Tá bom. Amanhã a gente traz então os resultados de Atlético e Cruzeiro nesta 6ª rodada do Brasileirão. Boa noite a todos e até amanhã. Que é um xodó da torcida, né? Ele que vai comandar o ataque. E o Atlético já jogou com essa formação de hoje? No jogo contra o Vitória era uma formação parecida, com 2 volantes, 2 meias, acabou sendo também o Marlone, então não deixa de ser parecido. O resultado lá não foi bom, tem que ver se agora o Atlético, que precisa da vitória, a gente já falou disso, vamos ver se o desempenho da equipe é melhor, né? Nossa produção preparou, inclusive, uma arte para a gente entender um pouquinho mais esses desafios de hoje. Então, daqui a pouquinho é contra o Atlético Paranaense no Independência. E nós temos o Cruzeiro logo mais, que já é a próxima arte, contra o grande Corinthians, que está lá em primeiro lugar. E, na verdade, está até invertido, né? O mando de campo é do Corinthians, jogo no Itaquerão, um jogo duríssimo para o Cruzeiro. O Corinthians não perde há muito tempo, Inácio. É o líder do campeonato, acho que só isso já dá uma noção do tamanho desse desafio. A gente tem até a tabela, né, com a classificação. Aí, olha só, o Corinthians está em primeiro realmente. O Cruzeiro faz uma boa campanha, está na 6ª posição, a gente está chamando de G6, que são as equipes que vão chegar aí à Libertadores do ano que vem. Então o Cruzeiro tenta desafiar esse retrospecto. Se a gente virar a página, a gente vai ter uma noção aí. Olha só, o Atlético em 16º e o Atlético Paranaense nesse momento é o lanterna do campeonato. Ou seja, é um jogo muito importante para as duas equipes. E aí... o atleticano é bom até explicar isso, vai torcer 2 vezes hoje, né? Primeiro nesse jogo importantíssimo pela vitória e também mais tarde um pouco sorteio da Copa Libertadores. O Atlético vai saber o rival aí das oitavas de final da competição. Falando um pouquinho então do Cruzeiro hoje, qual é a formação do Cruzeiro que vai encarar o Corinthians? Tem alguma diferença? Pois é, a grande novidade do Cruzeiro, na verdade, vai ficar no banco de reservas, que é o Rafael Sobis, jogador que está recuperado, mas não acredito que comece. E aí o Cruzeiro teve uma baixa de última hora, que foi o Robinho. Mas mesmo assim, acho que o Cruzeiro vai com o time para tentar buscar um bom resultado lá. Tá bom. Amanhã a gente traz então os resultados de Atlético e Cruzeiro nesta 6ª rodada do Brasileirão. Boa noite a todos e até amanhã.